Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um webinar da Intertalks e hoje nós vamos falar sobre a ABNT NBR 14725, em específico sobre o preenchimento da seção 8 e segredo industrial, tá? Então, hoje o nosso foco vai ser exatamente nesses dois itens em específico. Para quem ainda não me conhece,
Eu sou a Karen, sou formada em Química Industrial, sou especialista em toxicologia, então me especializei em entender aí o efeito nocivo da substância química no corpo humano, no meio ambiente. Atuo aqui na Intertox já fazem 6 anos ministrando treinamento nessas temáticas sobre a BNT-NBR 14725 e produtos químicos. A 10.004 para classificação de resíduos, que inclusive foi atualizada a 2004, e nós temos um novo processo para classificação de resíduos, cujo obrigatoriedade começa a valer a partir de janeiro de 2027. Nós temos o prazo previsto pela 10.004 até dezembro agora de 2026. E também a resolução NTT para transporte, trazendo aí todos os requisitos, todos os critérios para nós classificarmos tanto o produto químico quanto o resíduo, se ele tem ou não número ONU, se ele é ou não perigoso para transporte. E para agregar conhecimento ainda mais e colaborar com todo esse processo, eu sou membro dos comitês que escrevem e atualizam essas normas técnicas, a 14725, a 16725, a 10.004, então contribuindo também com este processo normativo. Bom, hoje então nós vamos falar sobre preenchimento de seção 8, sobre segredo industrial, e aí nossa agenda então prevê uma contextualização da norma, sempre fazendo aquele reforço, sempre compreendendo, buscando compreender da onde existe essas obrigatoriedades, se existe ou não, então fazendo uma contextualização da norma, trazendo aí a estrutura da seção 8 na FDS e o seu preenchimento, que inclui os limites de exposição ocupacional a indicadores biológicos, as medidas de controle e critérios para indicação de EPI, e, claro, finalizando o nosso grande assunto do nosso webinar de hoje, o segredo industrial, como preencher, como tratar. Isso inclui tanto a seção 8 quanto a seção 3, onde nós também vamos ter segredo industrial na FDS. Fiquem aqui até o final do webinar, porque lá no final do webinar nós também vamos ter aí uma solução para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, contextualização da norma ABNT-NBR 14725. Pessoal, existe aí, nós temos no Brasil o Decreto 10.088, que ele promulga a Convenção 170 da OIT, e neste decreto nós temos 3 artigos de extrema relevância. O artigo 6, que traz a classificação, trazendo aí que a autoridade competente ou os organismos aprovados ou reconhecidos pela autoridade competente deverão, todas as vezes que nós visualizamos deve na legislação, é obrigatório, deverão estabelecer sistemas e critérios específicos apropriados para classificar todos os produtos químicos. No artigo 7, nós temos em relação à rotulagem, então todos os produtos químicos deverão portar uma marca que permita a sua identificação, então deverão ter uma rotulagem. E no artigo 8, nós temos as fichas com dados de segurança, então os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos deverão, mais uma vez, receber as fichas com dados de segurança. Então, gente, nós temos aqui um decreto, ele tem força de lei, nós devemos, portanto, para todo produto químico, devemos ter a sua classificação, ele é ou não perigoso, qual que é a classificação de perigo, devemos ter a rotulagem, todo produto químico no ambiente de trabalho deve ser rotulado, e também devemos ter as fichas. Todo produto químico no ambiente de trabalho deve ter a sua ficha, a sua FDS, tá? Então, isso daqui é normativo, tá dentro do decreto 10.088. Mas o decreto, ele não traz especificações do como, certo? Como que nós vamos classificar? Quais são os critérios? O que que nós vamos usar? Como que nós vamos dizer se um produto ele é inflamável ou não, corrosivo ou não? Como que é esse rótulo? Que informação tem nesse rótulo? Qual é a estrutura dessa ficha? O decreto não traz. O decreto, ele traz unicamente a obrigatoriedade de tê-los. Aonde nós vamos ter essas especificações? Dentro da NR 26, a norma regulamentadora de número 26. Ela que vai definir isso. Então, ela que vai definir qual é o critério. E ela traz para os três, mais uma vez, ela vem trazendo o critério
em relação à classificação de que todo produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado. Classificado como? De acordo com os critérios estabelecidos pelo GHS. Então, agora nós já temos um critério. Como que nós vamos definir se ele é inflamável ou não, corrosivo ou não, carcinogênico ou não? Que critério nós vamos usar? Os critérios do GHS. A NR26, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, então é normativo, nós devemos também obrigatoriamente seguir. Então, qual é o sistema que nós vamos usar obrigatoriamente no Brasil? GHS. Assim, ela também traz, a NR26 também traz para a ficha com dado de segurança, então o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional também deve, mais uma vez obrigatório, elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança. E nós também vamos ter para a rotulagem, que a rotulagem preventiva ela é um conjunto aí de elementos e informações que deve ser afixada, impressa, anexada à embalagem que contém o produto, a embalagem que contém diretamente o produto. Mas, Caroline, a NR ainda não é clara, tá? Eu entendi que nós devemos seguir o GHS para os três, tanto para o rótulo, quanto para a ficha, quanto para a classificação, mas eu vou ter que ir lá no GHS buscar essas informações, eu vou ter que ir lá no manual da ONU, cujo manual nem existe no idioma português, buscar esses critérios, entender esses critérios, e aí é que entra a norma técnica porque a NE26 ela também traz que os aspectos relativos à classificação, à ficha com dado de segurança e à rotulagem devem atender ao disposto em norma técnica oficial. E a única norma técnica oficial para este fim, pessoal, é a ABNT-NBR 14725, que traz o sistema GHS, tá? Então, nós devemos ter a classificação, ter a rotulagem, ter a ficha, seguindo o GHS, e o GHS que está dentro da 14725. Não precisamos ir lá no manual, nós não vamos lá no manual da ONU, nós vamos seguir o GHS descrito, inserido dentro da nossa norma técnica, a 14725. Então, quando alguém perguntar para vocês, é obrigatório ter ficha? É obrigatório ter rótulo? É obrigatório ser classificado? Sim, é obrigatório. Aonde está? No decreto 10.088. É obrigatório seguir GHS? Sim, aonde está? Na NR 26. Que informações do GHS nós vamos seguir? Aqueles que estão na nossa norma técnica oficial, de forma obrigatória, né? Devemos atender à norma técnica oficial, a 14725. Mas, Caroline, e o produto não classificado? Existe alguma regra? Sim, a NR26 também traz regra. O produto químico não classificado como perigoso, ele também deve dispor de rotulagem. É uma rotulagem mais simplificada, não tem tantas informações como nós temos do rótulo do produto perigoso, mas existe um padrão que também deve ser seguido, tá? Aqui dentro da NR26. A FDS também é válida para produto não perigoso, tá? Então, também se aplica a elaboração da FDS, também se aplica ao produto químico não classificado como perigoso, cujo uso previsto ou recomendado der origem a riscos. E ainda a ANR26, ela fala que a organização deve assegurar o acesso, pessoal. Todo mundo, todos os trabalhadores da empresa devem ter acesso a essas fichas, deve ter acesso às fichas dos produtos químicos que são utilizados ali no local de trabalho. É outro item obrigatório. E para fechar a NR26, ela também traz a obrigatoriedade da capacitação. Todo colaborador, todo trabalhador, ele deve, mais uma vez obrigatório, receber capacitação, receber treinamento para entender como que eu identifico se o produto químico é perigoso ou não, como que eu leio, como que eu interpreto, que informações eu encontro dentro da FDS, dentro da rotulagem, como que eu identifico qual que é a classificação de perigo? Então, se eu olho ali na FDS, está escrito toxicidade aguda oral categoria 1. O que significa isso?
que efeito nocivo esse produto químico pode trazer para esse trabalhador exposto. Então, é nesse sentido que a NR26 ela traz uma obrigatoriedade de capacitação. Karen, existe penalização? Sim. Aonde está dentro da NR28? Todos esses itens que eu acabei de citar na NR26, que eu trouxe como deve, ou seja, que é obrigatório, existe penalização prevista dentro da NR28 pelo não cumprimento. Então, o não cumprimento de todos esses itens aqui acarreta em penalizações que estão descritas dentro da NR28, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz quais são as penalidades para cada item que não for cumprido. Bom, além disso, o que nós tivemos de mudança? Porque nós tivemos uma recente atualização na 14725, certo? Então, o que mudou? Gente, muito rápido, porque nós não temos muito tempo. Mas nós tivemos uma mudança significativa, porque antes essa norma ela era dividida em partes, nós tínhamos 4 partes: terminologia, sistema de classificação, rotulagem e a FISPIC. Nós tínhamos em número de páginas 216 páginas e o embasamento técnico estava na primeira edição revisada do GHS, do Manual da ONU, publicado lá em 2005. Agora, com a atualização, essa norma é uma norma única, dividida em 7 seções e 17 anexos. Não temos mais a divisão de parte 1, 2, 3 e 4. Número de páginas, gente, foi para 542 páginas, mais que dobrou o número de páginas. O embasamento, nós estamos embasados na 7ª edição revisada do GHS, do Manual da ONU, publicada em 2017. Então, foi um salto bem grande. A nossa norma anterior, ela era embasada na edição de 2005 e a nossa norma atual está embasada na edição de 2017. Foi um salto realmente significativo. O que mudou? Classificação mudou, Carolyn? Sim, mudou, porque nós tivemos 2 novas classes de perigos, o de explosivos dessensibilizados e perigoso à camada de ozônio. E nós também tivemos algumas novas categorias de perigo, por exemplo, corrosão e irritação à pele categoria 1, só categoria 1, que não existia antes, e lesões oculares graves e irritação ocular, categoria 2, só categoria 2, também não existia antes. Antes nós tínhamos que subcategorizar em 2A ou 2B, e agora existe a possibilidade de classificar só como categoria 2. Karen, na ficha mudou alguma coisa? Sim, o próprio nome da ficha, né? Antes, essa ficha ela era nomeada como FISPIC, a ficha de informação de segurança de produto químico, e agora nós temos a FDS, ficha com dados de segurança. Gente, fiquem atentos ao documento do fornecedor, tá? É ficha com dados de segurança, não é ficha de dados de segurança. Fiquem atentos. Algumas outras coisas mudaram? Sim, mudaram. No decorrer do documento, nós tivemos outras alterações. Na seção 1 de identificação, porque agora é obrigatório o telefone 24 horas. Na seção 2 de identificação de perigo, porque nós tivemos mudança nas frases P, nas frases H. Nós tivemos mudança na frase do não perigoso. Então, ao decorrer do documento, nós também tivemos alterações aí ou no nome da sessão, ou em alguma informação dentro da sessão, tá? E no rótulo, Carolyn, tivemos mudança? Sim, também tivemos alteração. Nós tivemos a atualização da frase na rotulagem para aquele produto químico não classificado como perigoso. E, gente, essa frase é padrão e é obrigatória. Todo produto químico não classificado como perigoso tem que ter essa frase. E a frase tem que ser exatamente essa: não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725. Tá? Então fiquem atentos porque essa frase mudou. No rótulo, no documento como um todo, tivemos alteração? Tivemos algumas alterações, sim. Por exemplo, e uma bem impactante é a questão da identidade química, porque agora eu não posso mais usar nomes genéricos na composição.
não posso usar nome comercial na composição, tem que ser identidade química. E algumas outras alterações aí dentro da rotulagem nós também tivemos com a atualização, tá? Então, uma pincelada bem rápida sobre a contextualização da 14725 e o que mudou com a atualização de 2023. Lembrando, gente, que nós tivemos 24 meses, tá? Nós tivemos 2 anos para a adequação dessas alterações. Ela foi publicada no dia 3/7/2023, então nós tivemos até o dia 2/7/2025. Desde o dia 3/7/2025 acabou esse prazo de adequação. Desde então, nós temos que seguir a 14725 atualizada na íntegra. Todos esses pontos que eu acabei de mostrar, que foram os pontos que foram alterados, foram modificados, foram atualizados com essa atualização, já devem estar válidos, já devem estar vigentes, em todos os nossos documentos, tanto os nossos que nós elaboramos, e fornecemos aos nossos clientes, tanto os que nós recebemos dos nossos fornecedores, tá? Deve estar vigente tudo isso daqui. Bom, mas então vamos ao nosso objetivo de hoje, falar aí sobre a seção 8, sobre segredo industrial. Bom, então começando com a estruturação da seção 8. Gente, a seção 8 é a seção que traz o controle de exposição e proteção individual, vem fornecendo, então, as informações para minimizar a exposição dos trabalhadores e do meio ambiente durante o uso da substância ou da mistura, e é dividida em três subtópicos, né? O 8.1, que traz os parâmetros de controle, traz realmente a informação sobre o limite de exposição ocupacional, para que possa ser feito o monitoramento. O 8.2, com as medidas de controle de engenharia, trazendo aí as medidas técnicas para reduzir a exposição da fonte, e o 8.3, as medidas de proteção individual, pensando realmente em quais são os EPIs para o trabalhador. Então, aqui, nessa seção 8, nós vamos ter que avaliar se a substância ela possui ou não possui limite de exposição ocupacional e indicador biológico. E em caso positivo, nós vamos ter que preencher a seção 8 com esses limites, porque esses limites eles são extremamente importantes para o usuário realizar o monitoramento. Além disso, nessa seção, nós vamos então trazer as medidas de engenharia, os EPIs das substâncias, porque essas informações também o usuário vai ter a responsabilidade de fazer uma avaliação de risco para entender quais são as medidas de engenharia, quais são os EPIs a serem aplicados ali na utilização do produto dentro da unidade dele. Isso porque, gente, a 14725, a NBR 14725, ela traz nas informações gerais que o usuário ele é responsável por fazer a avaliação de risco, tá? O que é a avaliação de risco? É pegar a informação que o fornecedor traz em relação àquele produto e avaliar a aplicação dentro do seu dia a dia. Então, o fornecedor me indicou uma luva nitrílica, me indicou uma proteção respiratória mais simples, ou não, uma proteção respiratória um pouco mais específica, com filtro contra vapores. Será que isso é aplicado na utilização daquele produto? Porque um produto, ele pode ser manipulado num ambiente fechado, pode ser manipulado num ambiente aberto. Isso vai trazer nuances para a utilização dos equipamentos de proteção. Então, se eu estou utilizando um solvente, que nós temos aí o desprendimento de vapores, dentro de uma cabine de exaustão, de uma capela com a exaustão ligada, a máscara que eu vou utilizar, muitas vezes pode ser uma máscara mais simples, ou às vezes nem ter, vai depender do seu controle. Agora, se eu vou utilizar esse mesmo solvente no ambiente aberto, abrir ele na bancada sem nenhum sistema de exaustão, aí eu vou precisar de uma máscara muito mais específica, com um filtro contra vapores ou alguma outra especificação. Então, isso é a avaliação de risco, gente. A avaliação de risco, a norma ela traz
a responsabilidade para o usuário. O fornecedor, ele traz a informação do produto e o usuário avalia a utilização daquele produto, quais são as recomendações mediante a finalidade daquele produto, mediante a utilização daquele produto dentro da planta, tá? Então, só uma observação que a avaliação de risco é de responsabilidade do usuário. Então, quando nós pensamos no preenchimento da seção 8, nós vamos trazer os limites os parâmetros de controle, nós vamos trazer os limites aí. Mas o usuário é que vai fazer essa avaliação e, consequentemente, a monitorização dentro da sua unidade. O fornecedor vai trazer as medidas de engenharia, mas o usuário vai avaliar como aplicar, se é possível utilizar essas medidas de engenharia. O fornecedor vai trazer os EPIs, mas o usuário vai avaliar como esse produto ele é manipulado e qual EPI é o melhor recomendado para aquela aplicação, para aquela utilização, tá? Então, só uma observação aqui, porque a norma ela traz então a responsabilidade para o usuário fazer a avaliação de risco, tá? Bom, então, limite de exposição ocupacional, indicador biológico. Aqui nós temos, então, o preenchimento do primeiro subitem, que é o 8.1, os parâmetros de controle. Aqui, então, nós vamos ter os valores de referência que vão indicar a quantidade máxima de um agente químico a qual um trabalhador ele pode ser exposto sem sofrer efeitos adversos à saúde. E aí, gente, até quanto é seguro o trabalhador respirar ou entrar em contato com essa substância? Essa resposta, ela é dada nesses limites. Então, qual é a concentração aceitável no corpo do trabalhador? Qual é a concentração no ar aceitável? Esses limites que são descritos aqui nos parâmetros de controle é exatamente isso. Qual é esse valor aceitável? Porque com base nisso é avaliada as medidas de controle, as medidas de engenharia, os EPIs, e, claro, o monitoramento, realmente acompanhando ali se o trabalhador ele está exposto acima desses limites, porque se ele estiver exposto acima desses limites, é considerado risco elevado, e aí nós estamos falando de trabalho em condições insalubres. Mas, Caroline, aonde eu encontro estes limites? Eu vou encontrar pensando indicador biológico, eu vou encontrar na NR7, e pensando em limite de exposição ocupacional, eu vou encontrar na NR15, e a NR9 nos direciona também para a CGIH. Então, aqui, nesse item 8.1, nos parâmetros de controle, o preenchimento, pessoal, é com estes limites, tá? Eu vou consultar essas fontes NR7, NR15, ACGH, vou consultar essas fontes e vou preencher quais são esses limites. Eu vou listar os componentes. Eu tenho uma mistura com 30 componentes. Eu vou avaliar os 30 componentes. Quais deles possuem limite de exposição ocupacional? Qual deles possui indicador biológico? E eu vou preencher essa informação para cada substância, para cada componente, listando a identidade química e o limite, tá? Identidade química, pessoal, para quem tem dúvida sobre identidade química, nós temos um webinar específico falando, explicando sobre identidade química. Identidade química é um termo novo que entrou agora com a atualização de 2023. E nós temos um webinar que detalha sobre essa nova utilização, como aplicar, o como fazer, e é exatamente este item que nos impede agora de utilizar nomes genéricos, tá? É ele que nos impede de utilizar nomes comerciais quando nós estamos listando composição. Na FDS ainda existem lugares onde eu posso usar, onde eu vou usar nome comercial.
Porém, na seção 8, na seção 3, onde eu estou falando de composição da minha mistura, composição do meu produto químico, eu vou utilizar a identidade química. E a identidade química nos proíbe de utilizar nomes genéricos, tá? A identidade química é o nome técnico, é o nome químico, é o nome UPAC, tá bom? Então, na seção 8, eu vou trazer a identidade química e eu vou trazer quais são esses limites, tá? Então, eu vou trazer tanto os limites de exposição ocupacional, vou verificar lá na NR15, na CGH, se tem ou não tem limite de exposição ocupacional, que é esse nível máximo de concentração de um agente químico, físico ou biológico no ambiente de trabalho, tá? Esse limite máximo que é considerado seguro para os trabalhadores, e aí nós temos alguns valores que nós encontramos nessas fontes, nós temos a média ponderada para 8 horas por dia ou 40 horas semanais, nós temos aqueles limites de exposição curta de 15 minutos, então nós encontramos esses limites nessas fontes, NR15 e SGH, e eu também vou buscar lá na NR7 o indicador biológico, que é aquele valor, né, consiste aí na avaliação da absorção do agente químico ou seus metabólitos no organismo, tá? Então eu vou buscar nessas fontes, vou verificar se aquele componente, se aquele produto tem limite. Se tiver limite, eu trago aqui para a seção 8. Importante dizer, gente, que isso daqui eu não estou falando de classificação GHS, tá? Seção 8 não tem nada, não é correlacionado, é uma avaliação diferente. Nós não estamos falando de classificação de perigo do GHS. A classificação de perigo do GHS vai comunicar os perigos intrínsecos da substância. O que é isso, Kerlin? Perigo intrínseco é aquele efeito nocivo que nasceu com a substância. Por exemplo, o etanol ele é inflamável, sempre foi, sempre será. O ácido sulfúrico ele é corrosivo, sempre foi, sempre será. É intrínseco deles. O GHS ele traz esta classificação intrínseca. Nasceu com ele, é dele. E aqui, quando nós falamos dos limites, nós estamos falando desses indicadores que vão medir a exposição real do trabalhador, tá? Então, qual é o nível máximo que, se o trabalhador estiver exposto, está colocando ele em risco de vida, tá? Então, são duas informações distintas, por isso que nós temos a seção 2 com a classificação GHS e aqui a seção 8 com os limites de exposição ocupacional, indicadores biológicos, tá? Bom, e aí, só para vocês visualizarem como que nós encontramos essas informações, aqui nós temos a NR15, que traz aqui os agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância, e aí nós temos o limite de tolerância até 48 horas por semana. Ou então a CGH, que é o livreto, é o manual aí dos higienistas ocupacionais norte-americano. Ele nós temos uma edição anual, todos os anos nós temos uma nova versão da CGH, comercializada diretamente pela CGH, ou então comercializada pela BHO, que faz a tradução e comercialização do livreto traduzido. E ele vai trazer esses mesmos valores, tá? Então, quais são os limites, pensando aí no ambiente. Já a NR7, ela traz quais são os indicadores biológicos. Então, qual é a substância, qual que é o indicador e qual que é o limite. Às vezes, pessoal, quando nós vamos pensar no monitoramento, o que é buscado não é a substância na forma manipulada, e sim o seu metabólito, porque a partir do momento que o trabalhador ele tem a exposição e o corpo absorve, o corpo ele pode metabolizar essa substância, quebrar essa molécula, e aí o que é identificado, seja no sangue, na urina, em algum outro material biológico, é o seu metabólito e não a substância da mesma forma que é manipulada. Então a NR7 ela traz tudo isso. A substância, mas também traz o indicador, se for algum metabólito dele, o que então eu vou buscar e qual que é o limite, tá? Então, essas são as fontes. Eu vou vir aqui, vou buscar nessas fontes, aquele meu produto, minha composição, aquele meu ingrediente do meu produto, vou buscar aqui.
Se ele estiver listado, eu vou levar lá para a seção 8 da FDS. Bom, nós também vamos ter aqui na seção 8 as medidas de controle. Então, nós temos o 8.2, que traz as medidas de controle de engenharia, vai indicar realmente quais são as medidas técnicas necessárias para minimizar a exposição na fonte, gente. É o que deve ser feito no ambiente de trabalho para reduzir a exposição ao risco na fonte. Então, aí nós podemos pensar em medidas de engenharia, mas nós também podemos pensar em eliminar, em substituir aquele produto químico para reduzir a exposição. Em último recurso, nós vamos para o próximo item, o 8.3 de EPI. Mas, no primeiro momento, antes de recorrer ao EPI, nós vamos sempre pensar nas medidas de engenharia, pensando em controlar, minimizar essa exposição na fonte. E é exatamente esse o objetivo deste subitem 8.2 aqui, tá? Dentro da seção 8. Não consigo reduzir na fonte, não consigo utilizar recursos aí de medidas de engenharia. Aí nós vamos sim pensar na proteção individual do trabalhador. Vamos pensar em quais são os equipamentos, quais são as medidas de proteção pessoal para minimizar, para eliminar aí a exposição à substância ou à mistura. Então, que EPI vai ser utilizado? Aqui, pessoal, a norma ela pede para trazer essas medidas de proteção individual, pensando tanto na proteção dos olhos da face, então qual que é realmente o tipo de proteção, conforme o risco e o potencial de controle, a proteção da pele, e aí inclui luva, vestimentas, avental, calçado, com base nos perigos associados à substância mistura. A proteção respiratória, especificando mesmo quais são os tipos apropriados de proteção respiratória em decorrência dos perigos, e os perigos térmicos, se aplicável, se aquela substância ou mistura representar aí algum perigo térmico, aí eu vou trazer também os perigos térmicos, tá? Então, aqui pensando na proteção individual. Gente, existe uma infinidade de EPI, existe uma infinidade de luvas, uma infinidade de proteção respiratória, alguns materiais de vestimenta, de calçado, de biqueira para o calçado. Então, existe muitos EPIs. Como que eu vou identificar, determinar o EPI correto para aquele produto? Existem alguns recursos que a gente consegue utilizar, tá? Por exemplo, essa tabela, ela traz a resistência química e traz também aqui, ó, qual que é o tipo de agressão. Então, é corte, é rasgo, é perfuração, ou é um ácido, é uma base. Qual que é a luva recomendada? É natural, neoprene, nitrílica, vinílica? Qual é o produto químico em si, e aí ele também vai nos orientando. Existem alguns recursos que nós conseguimos determinar, filtrar aí o tipo de EPI. Vale lembrar que na FDS, na seção 8, nós vamos preencher o EPI recomendado para aquele produto. Então, é um ácido, então é um ácido, eu posso usar neoprene. Vou recomendar neoprene. É um líquido volátil, um solvente, vou recomendar uma máscara com filtro contra vapores. Mas aí, lembrem-se que quando eu recebo essa FDS para utilização dentro da minha operação, eu sou usuário. E o usuário é responsável por fazer a avaliação de risco. E aí, muito mais do que só olhar o preenchimento, eu vou ter que entender qual é a aplicação, a utilização daquele produto químico no meu dia a dia, na minha aplicação mesmo. Porque isso pode, como eu já falei antes, influenciar no EPI. Não necessariamente vai ser o EPI descrito na seção 8, porque isso pode mudar. Eu estou utilizando um solvente dentro de uma cabine de exaustão, dentro de uma capela. Muitas vezes não é necessário uma máscara com um filtro tão específico. Eu posso usar uma máscara mais simples. E aí, uma máscara com um filtro mais específico, ela vai ter um recurso financeiro maior para este tipo de material do que uma mais simples. Preciso de toda essa proteção? Não preciso? Então, isso que a norma fala que é a avaliação de risco, e a avaliação de risco é de responsabilidade do usuário. Fornecedor preenche pensando no produto. Usuário aplica esses EPIs pensando realmente na vivência, no local onde aquele produto é manipulado, a forma que aquele produto é manipulado,
O colaborador, ele vai ter imersão de membro, é só uma proteção contra respingos, tudo isso deve ser avaliado na hora de efetivamente utilizar o EPI na manipulação do produto, tá? E aí, mais uma vez, a norma mesma fala que isso é avaliação de risco. E aí, para fechar o preenchimento da seção 8, gente, a norma, a NBR 14725, traz como regra que não é permitido segredo industrial na seção 8. Então, eu vou precisar consultar a NR7, a NR15, a CGH, verificar se tem ou não aquele meu produto, ele tem ou não limite de exposição ocupacional, tem ou não indicador biológico, e se houver, eu vou ter que preencher a seção 8 com a identidade química e o seu limite. Mas e aí? E se algum desses meus componentes, algum desses meus ingredientes for segredo industrial, Carolyn, como que eu faço? E é agora que nós vamos verificar o que que a norma, como que a norma trata isso. Mas antes eu queria questionar para vocês. Pessoal, se hoje a sua FDS fosse auditada, você teria segurança para defender tecnicamente esse documento? E aí inclui, gente, tudo isso que nós estamos falando, segredo industrial, seção 8, a seção 3, mas o seu documento como um todo, se ele fosse auditado hoje, você teria segurança para defender tecnicamente esse documento? Então, respondam à enquete que nós estamos colocando aqui. Bom, segredo industrial. Pessoal, a norma ela fala, de forma geral, que as condições adotadas para a proteção do segredo industrial, eles não podem comprometer a proteção da saúde e a segurança dos trabalhadores, tá? Então, os perigos associados aos produtos químicos perigosos, é obrigatório, eles devem ser divulgados na FDS. Eu não posso manter sigilo, eu não posso utilizar segredo industrial quando se tratar de substâncias que traz aí perigo para o trabalhador, comprometendo a proteção, a saúde, a segurança desses trabalhadores, tá? Então, de forma geral, eu não posso utilizar segredo industrial se isso for comprometer a informação de segurança. Mas e aí, como é que eu faço? Bom, pensando na seção 3, vamos recapitular. Como que nós preenchemos seção 3? Seção 3, se for uma substância, eu preencho com a identidade química, o número CAS e a impureza ou aditivos estabilizantes que sejam classificados como perigosos, ou seja, que contribuem para o perigo da substância. Se for uma mistura, eu vou preencher com a identidade química, lembrem, identidade química, número CAS, faixa de concentração ou concentração exata de todos os ingredientes que representam perigo, todos aqueles ingredientes que estão aí com concentração superior ao seu corte limite. Então, vou preencher com todos. Agora, se algum desses aqui for segredo industrial, posso utilizar segredo industrial? Pode, na seção 3, você pode, desde que você traga a classificação de perigo desse ingrediente e você traga a faixa de concentração deste ingrediente. Então, você pode omitir a identidade química, você pode omitir o número caso e você pode omitir a concentração exata, mas você deve trazer a classificação de perigo e a faixa de concentração. Isso é obrigatório ser informado. Além disso, você tem que sinalizar que tem segredo industrial. Então, usar algum termo, segredo industrial, informação confidencial retida, você tem que trazer, deixar isso muito claro. Por exemplo, vejam só, eu tenho uma FDS preenchida, aqui é a seção 3, é uma mistura. Nessa minha mistura, eu tenho de composição o xileno, número CAS e a sua concentração, coloquei faixa de 0,9%. O meu segredo industrial, não tem o número CAS e a faixa, e o acetaldeído, número CAS e a faixa. E aí, o que que a norma fala? Se é segredo industrial, eu tenho que indicar que é segredo industrial, está aqui. Eu tenho que trazer a faixa de concentração, está aqui. E o que mais? Classificação de perigo. Então, qual é a classificação deste segredo? Este segredo, ele é carcinogênico categoria 2. Este segredo é um líquido inflamável categoria 2.
Este segredo é um tóxico agudo oral, categoria 4. Então, eu tenho obrigatoriamente que trazer a classificação de perigo desse segredo. E aí eu posso usar quantos segredos for necessário. Segredo 1, segredo 2, segredo 3. E aí eu vou trazer a classificação para todo mundo. O segredo 1 é um líquido inflamável, o segredo 2 é corrosivo, o segredo 3 é carcinogênico. E assim vai. Eu tenho que trazer a classificação de perigo de todos eles, indicando todos eles, tá? É, E a seção 8? Posso usar segredo? Nessa seção da FDS, gente, a substância ou ingrediente da mistura que possui limite, se ela possuir limite, nós devemos listar a sua identidade química, não sendo permitido o uso de informação confidencial retida. Proibido. Segredo industrial na seção 8. Mas, Karen, o que que eu faço? Lá na seção 3 eu posso, mas chegou aqui na seção 8 eu vou ter que abrir? Sim, porque aqui nós estamos falando de monitoramento, onde cada usuário dentro de cada planta vai ter que fazer esse monitoramento em prol do seu trabalhador, para identificar se ele está operando acima dos limites ou não. E para isso eu preciso saber qual é o componente. Então, não posso tratar como identidade química. Mas então como que vai ficar? Olha só, lembra que lá na seção 3 nós tínhamos, deixa eu voltar aqui, xileno, segredo industrial e acetaldeído? Se esse segredo industrial ele tiver limite de exposição ocupacional ou indicadores biológicos, porque se não tiver, gente, vida que segue. Se não tiver, não vou mencionar, não vou abrir nada. Mas se ele tiver limite, aí eu vou ter que trazer xileno, tetrahidrofurano e acetaldeído. Xileno, tetrahidrofurano. E aí eu trago a identidade química, não é nome genérico, não é nome comercial, e os limites. DNR7, DNR15 da ACGH. Posso usar outros limites, outras fontes adicionalmente? Pode. Obrigatoriamente, NR7, NR15, ACGH. Mas, quero, não dá, é impossível. É segredo, eu não posso abrir a fórmula. Em último recurso, o que que a norma fala? Não é permitido o uso de segredo industrial, a menos que tais informações sejam disponibilizadas pelo fornecedor por meio de declaração ou acordo de confidencialidade firmado junto ao usuário do produto químico. Mas, gente, isso vocês vão ter que fazer com todo mundo, tá? Uma vez que vocês usaram aí o acordo de confidencialidade, vai ter que ser com todos os seus clientes. Se eu não estou trazendo na seção 8 esse limite e tratando como acordo de confidencialidade, para todos os meus clientes, eu vou ter que fazer isso. Porque você vai disponibilizar esse seu documento sem a informação, que é uma informação de extrema relevância para fazer monitoramento ali do trabalhador exposto. Então, uma vez omitida, todos os meus clientes eu vou ter que tratar desta forma. Ou então, trazer a informação. Não precisa trazer qual é a concentração aqui na seção 8, tá? Não precisa. Você precisa trazer o nome e os limites, tá? Os limites descritos na norma. A concentração dele no seu produto final não tem nenhuma obrigatoriedade, tá? Bom, para garantir que isso aqui seja cumprido, caso você ainda tenha muitas dúvidas, e para quem respondeu aqui que ainda tem dificuldade, né? Então, para quem respondeu que não se sente totalmente seguro para defender tecnicamente o uso do segredo industrial na FDS, para defender tecnicamente a elaboração da FDS, gente, saiba que isso é absolutamente compreensível, porque a norma exige aí várias regras para a elaboração desse documento. É um documento multidisciplinar que traz muita informação de muitas áreas, química, médica, segurança, meio ambiente, então traz muitas informações de diversas áreas. Então, para quem não se sente seguro, totalmente seguro, nós trazemos aqui para resolver essa insegurança, nós estruturamos dois cursos
que vai auxiliar vocês nesse processo, tá? Trazendo casos práticos, análise críticas de FDS reais e aplicação da própria NBR 14725. São o curso de um dia ou o curso de 2 dias, e aí o que for melhor, o que se aplicar melhor à necessidade de vocês. Qual a diferença? Curso de um dia é focado na elaboração da FDS. Então, 8 horas de capacitação vai acontecer no dia 12 de março, totalmente focada na FDS. Elaboração, análise crítica, avaliando casos reais do documento. Curso de 2 dias, a 98ª edição, que acontece no dia 28, 29 e 30 de abril. Aqui, gente, além da FDS, nós abordamos também classificação. Se você quer entender como classificar, para preencher a seção 2, como que eu identifico se o meu produto ele é carcinogênico, se é um líquido inflamável, se é corrosivo, aqui nós abordamos também classificação, entrando em detalhes, fazendo exercício de classificação. Tá? Aqui no curso de um dia não temos tempo para exercício de classificação. Aqui é focado na elaboração da FDS. Qualquer um desses dois cursos vocês conseguem se inscrever acessando aqui o link ou fazendo o escaneamento do QR Code e eu trago 20% de desconto para quem se inscrever, vocês que estão assistindo esse webinar. Utilizando o cupom Segredo Industrial, na hora da inscrição, vocês recebem 20% de desconto em qualquer um desses dois cursos. Tanto o curso de um dia, focado na elaboração da FDS, focada na elaboração da rotulagem, quanto o curso de 2 dias, que além de focar na elaboração da FDS e focar na rotulagem, também traz todo o processo de classificação com atividade de classificação para vocês classificarem o produto antes de elaborar a ficha e o rótulo, tá? Então, eu trago 20% de desconto. Utilizem o cupom Segredo Industrial. Além disso, pessoal, para quem não nos conhece, nós somos a Intertox, ela é uma consultoria na área de segurança química. Nós temos aí diversas soluções para vocês, para facilitar nesse processo, que eu sei que é muito trabalhoso, são muitos processos, são muitas regras. Então, a Intertox ela é totalmente voltada a trazer essas soluções, tanto com auditorias, quanto com pareceres técnicos. Nós também temos as nossas capacitações, como essas que eu acabei de demonstrar e outras. Nós também temos um software, tá, que faz a documentação automática. Nossa, Karen, vai me dar muito trabalho, eu não consigo, a minha equipe é reduzida. Existe uma outra solução automatizada? Sim, nós temos o software SafetyCam. Ele faz a classificação automática e a elaboração automática da FDS, da rotulagem. Vou enviar para transporte, da ficha de emergência, gerei o resíduo, da FDSR para resíduo, da rotulagem para resíduo, a classificação do resíduo, já usando o sistema novo que eu falei que a 10.004 atualizou, o nosso software ele faz a classificação utilizando já a 10.004 atualizada, dando o código LGR, que é o código novo que veio com a atualização. Então, esse software ele faz tudo de forma automática, tanto classifica quanto elabora as documentações, e dá para vocês também terem um módulo de visualização, onde todos os colaboradores da empresa conseguem visualizar os documentos que vocês criaram, dos produtos de vocês ou dos fornecedores de vocês, e os colaboradores de toda a empresa conseguem visualizar para atender o item obrigatório da norma, que fala sobre a disponibilização do documento. Lembra? Eu falei lá atrás. Gente, ainda, para cumprir com aquele item da NR26 que eu falei para vocês que é obrigatório, nós vamos fazer um sorteio de 2 EADs do NR26. Lembra que eu mostrei para vocês um item obrigatório da NR26 que fala que todo trabalhador deve receber treinamento? Para cumprir com este item da NR26, a Intertox ela tem um EAD, tá? 100% online, você pode fazer no seu tempo, são 6 módulos falando o que que é ficha, o que que é rótulo, trazendo todos os itens necessários que a NR26 ela nos traz. Então, nós vamos fazer um sorteio para todos vocês que assistiram até o final. Nós vamos fazer um sorteio, vocês vão receber por e-mail o resultado desse sorteio, e aí você pode usar ou pode passar para algum colega utilizar, tá? Vão ser 2 sorteados
Nos próximos dias vocês vão receber aí o resultado. E aí vocês vão receber o acesso para entrar na nossa plataforma e realizá-lo gratuitamente, tá bom? Então, mais uma solução aí para vocês, para todos vocês que ficaram aqui até o final. Gente, vamos dar uma olhada em dúvidas? Que horas são? Nós temos ainda alguns minutinhos. Vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas que vocês colocaram. Vamos lá. Ah, Na seção 8, a Amanda perguntou: é obrigatório aparecer na parte perigos térmicos? E o que seria isso? Amanda, como eu falei, só se o produto ele tiver perigos térmicos, tá? Se for o caso de existir esse perigo, aí nós vamos preencher. Se não, não precisa aparecer, tá? Se o seu produto não tem perigo térmico, simplesmente você não precisa trazer este subitem. Ou então, se o seu sistema é automatizado, você pode colocar perigo térmico não aplicável, alguma coisa assim. Não aplicável não, tá? Não, não apresenta, não temos, não existe esse efeito, não existe esse perigo para o produto em questão, tá? E aí você não precisa inserir. Bruna, uma dúvida. Tenho visualizado bastante questionamento a respeito das indústrias de fertilizantes que hoje são regulamentadas pelo mapa, por exemplo, obrigatoriedade da rotulagem, e começaram a ter conhecimento da 14725 e estão na dúvida se isso deve ser aplicado no rótulo dos fertilizantes. Hoje, que órgão fiscaliza a obrigatoriedade dos dados referente à NBR 14725? Ótima pergunta, Bruna. Quem fiscaliza? Ministério do Trabalho. Preciso ter tudo isso aqui, todas essas regras da 14725 no rótulo do fertilizante, dos agrotóxicos. Gente, quem vai trazer isso é o órgão regulamentador, tá? Então, se o mapa exigir elementos do GHS, sim, você vai ter que trazer. Se o mapa não exige, você não vai trazer. No caso, o mapa, para agrotóxicos, ele não exige. Então, eu vou seguir a rotulagem no padrão com os elementos exigidos pelo mapa. E o GHS não é um desses elementos. Então, o que a norma fala? Existe um item dentro da 14725 que ele fala que quando o produto ele está indo para o consumidor final, aquele produto que é de uso ou consumo humano ou animal, muitas vezes vai haver dispensa da rotulagem de GHS pelo órgão regulamentador. Agora, quando nós temos a utilização desse produto dentro do ambiente de trabalho, aí nós vamos seguir 100% GHS. Eu sempre gosto de dar um exemplo para a indústria farmacêutica, por exemplo. Eu acho que é muito claro isso. Eu sou uma indústria farmacêutica e estou comprando o princípio ativo paracetamol para manipulação dentro da minha planta. Estou comprando matéria-prima para manipulação dentro do ambiente de trabalho. Esse paracetamol ele tem que vir totalmente rotulado, rotulagem GHS, com todos os elementos, todas as exigências da 14725. Por quê? Eu vou manipular paracetamol dentro do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Agora, peguei esse princípio ativo, formulei, fabriquei as minhas drágeas e vou comercializar. Vou colocar no blister, vou colocar na caixinha e vou enviar para as farmácias. Neste momento, nós temos consumidor final. Neste momento, nós temos órgão regulamentador específico e que não exige, gente, na caixinha do remédio, na bula do remédio, elementos do GHS. Então, neste momento, o meu paracetamol não vai ter rotulagem de GHS, porque o órgão regulamentador ele exige um rótulo específico e neste rótulo não tem elementos de GHS. Então, na verdade, o que você vai ter que avaliar é a aplicação. Nós estamos falando de um fertilizante, nós estamos falando de um princípio ativo que vai ser adquirido e comercializado dentro da unidade, GHS. Nós estamos falando de um fertilizante, de um agrotóxico que está indo para o cliente, já tendo todas as exigências do mapa, não vai ter rótulo de GHS. Então, é isso que você vai ter que ficar atento, tá? E aí, quem fiscaliza no caso da 14725, é o Ministério do Trabalho. É, Cristiane, bom dia. Tem algum lugar na NR26 ou um decreto que diga que ser obrigatório que a FDS esteja em português?
Sim, Cristiane, está, na verdade, na 14725. E lembre-se que a 14725 é obrigatória a sua utilização, a NR26 traz essa obrigatoriedade, certo? Então, a 14725 tem um item que fala que a FDS tem que estar em português e que a rotulagem tem que estar em português. Então, ambos os documentos, de forma obrigatória, têm que estar no idioma nacional português, tá? É, Caso o FDS não venha com pictograma GHS, o Edfran perguntou, mas na análise da seção 2 desta FDS identificamos o risco relatado como concentração à pele. Deve acrescentar o pictograma GHS no rótulo preventivo? Sim! Pessoal, assim que vocês recebem o produto, assim que o produto ele é internalizado dentro da nossa empresa, é nossa responsabilidade para com os nossos colaboradores. Se o nosso fornecedor enviou esse documento de alguma forma incorreta, fora dos padrões, fora das exigências da 14725, tanto a ficha quanto o rótulo, não está em português, está incoerente classificação com comunicação, como o Edfran comentou, e qualquer outra advertência que for identificada, primeiro passo, cobrar fornecedor. Fornecedor está incorreto, está incoerente, não está seguindo norma. Fornecedor falou que não dá, não pode, não consegue, não vai adequar. É nossa responsabilidade. Porque se o Ministério do Trabalho vier até a empresa verificar o cumprimento da NR26, quem vai receber a penalização somos nós, porque nós recebemos esse documento e nós estamos disponibilizando incorretamente para os nossos trabalhadores, colocando em risco os nossos trabalhadores. Então, a penalização recai sobre nós. Então, processo: cobrar, fornecedor se recusou por algum motivo, então, adequar, eu fazer essa adequação. Posso? Posso, gente. É um documento que eu vou disponibilizar internamente para a segurança do meu colaborador. Pode sim, tá? Pode elaborar um novo documento. Pessoal, infelizmente não temos tempo para responder todas as dúvidas. Eu agradeço muito a participação de vocês que ficaram até agora aqui comigo. Caso vocês tenham alguma dúvida muito pontual, fiquem à vontade. Opa, lado errado. Fiquem muito à vontade, vocês podem enviar aqui no treinamento@intertox.com.br. Porém, todas essas dúvidas nós também respondemos nos nossos cursos. Aproveitem os 20% de desconto, se inscrevam no curso de um dia, ou se vocês quiserem se aprofundar no tema, na classificação, se aprofundar na classificação, se inscrevam no de 2 dias, nós vamos responder, esclarecer todas essas questões para vocês, tá bom? Agradeço a participação de todos, desejo-lhes uma ótima semana e até uma próxima.